Fala galera, muito boa noite. Aqui quem fala é Bibinho Fla React. Galera, vamos verificar o que linha de passe da ESPN analisou sobre Flamengo e Palmeiras. Abel Ferreira versus Tite. Qual trabalho está melhor? Qual trabalho é mais sólido? Abel Ferreira com 4 anos no comando ou Tite com meses no comando do Flamengo? Sabemos que elenco por elenco o Flamengo é bem melhor. Mas em desempenho, qual treinador está melhor? Qual equipe está melhor? Flamengo ou Palmeiras? Vamos verificar o que esse grupo falou? O que a mesa redonda? O que o linha de passe falou? Pelo segundo tempo que apresentou, e é um trabalho ainda no estágio inicial. Muito torcedor rubro-negro vai tentar taxar o Tite como, tá desde o ano passado. Desde o ano passado o Tite está aí, ele não começou agora. Mas o recorte do ano passado é muito específico, 12 jogos. Galera, lembrando que não adianta a gente falar que o Tite está desde o ano passado, porque ele chegou no final do ano passado. O que ele queria, na verdade, era classificar. O que a diretoria precisava era classificar o Flamengo para a Libertadores. Já sabendo que iria ali fazer um trabalho para o ano que vem, para o ano seguinte. Então, por tudo isso, eu ainda encaro o trabalho do Tite como incipiente comparado ao do Abel. Então, o Abel passou por muitas dificuldades até formar o time, até criar essa casca. Então, o que sobra hoje no Palmeiras do Abel, falta no Flamengo do Tite, que é a capacidade de saber levar jogos em que não serão jogos de inspiração, serão jogos em que os seus principais jogadores estarão ali numa noite ou num dia ruim, mas como equipe haverá força coletiva para superar essas adversidades, superar esses obstáculos e arrancar uma vitória, como o Palmeiras arrancou uma virada em Quito do Independiente Del Valle. Isso é interessante. Isso é interessante que foi falado. Por quê? Porque a desculpa foi a altitude, mas o Palmeiras também jogou na altitude. Foi bem interessante eles lembrarem disso, porque o Palmeiras jogou na altitude e teve atitude. Jogou na altitude e teve atitude, coisa que o nosso time, o nosso grupo de jogadores não tiveram atitude de ir lá, jogar e suar a camisa pela gente. A gente ainda não observa essa casca no Flamengo, porque é natural. O técnico não tem todo esse tempo de trabalho, não tem o domínio completo do elenco, tem enfrentado muitos problemas físicos. Então, por tudo isso, é compreensível que o Flamengo esteja num estágio como equipe abaixo do Palmeiras. Mas é um time que pode render muito mais. E o Tite tem tentado, de certa forma, até não que ele se espelhe no trabalho do Abel, mas a característica do Tite é de buscar uma unidade de equipe. E o que ele tenta é fazer com que o Flamengo vai precisar de um ativo que contou muito a favor do Abel. Título. Tempo. Né? O que contou muito a favor do Abel também foi o título logo na chegada. E claro, isso daí ajudou. E mesmo... Galera, a verdade é que tempo o Abel Ferreira ele tem mais. O trabalho do Abel Ferreira é bem sólido. A gente, como flamenguista, tem que ser sincero. O trabalho do Abel Ferreira à frente do Palmeiras, assim, ele é show de bola, a gente tem que falar a verdade. O cara é um excelente treinador, com a tática dele, com o jeito dele, ele é um excelente treinador, sim. E tempo, falando sobre tempo, realmente o Tite tem pouco tempo, mas 6 meses de trabalho, aproximadamente 6 meses de trabalho, quase 7 meses, cara, dá para fazer muito mais que isso. Um elenco que o Tite tem, dá para fazer muito mais que isso, sim. O campeão, ele foi questionado, foi contestado, teve torcedor pedindo a saída do Abel no primeiro ano, mas o tempo fez com que o trabalho evoluísse, naturalmente chancelado por títulos, mas é algo que o Flamengo precisa ter em mente. Sem o tempo, o Flamengo nunca vai conseguir ser a força coletiva que é o Palmeiras hoje. O que foi, Pedro, que está rindo aqui do meu lado? Não, é que o Breyer lembrou da turma que pedia fora Abel. Mas teve isso. Depois de ganhar uma Libertadores, né? Fora. Não, é só pra gente não se pautar e não achar que a turma que pede fora Tite tá coberta de razão. Sim. Eu acho que, para começar, que querer comparar o trabalho do Tite, que não tem um ano, com o trabalho do Abel, que vai fazer 4, são coisas diferentes, são mundos distintos. E nada impede que, quando se enfrentem, aconteça o que aconteceu no ano passado. Caso 3-0, com a autoridade do Flamengo.
Há também uma outra situação sobre características. O tempo pode demandar uma outra situação. Então, tudo que se faz diferente do jogo intuitivo, envolvente, de muitos gols, de muita troca, de muito ataque o tempo inteiro, tudo que se faz diferente disso demora um pouco a ter uma aceitação. Porque o título do Carioca era porque era o Carioca. A sequência de vitórias era porque o time era mais fraco. Se tem ali 8 pontos e está na briga também brasileira, é porque já era para estar com 15. Então, assim, tudo no Flamengo ele tem uma dimensão diferente. E acho que isso acaba pautando, sim, o debate. O Tite não é um treinador ruim, o Flamengo não tem um grupo de jogadores ruins. Mas isso se dá muito também pelo investimento, pelo elenco. É normal que no nosso Flamengo a cobrança, o sarrafo, ele é lá em cima. Isso aí é absolutamente normal. O Flamengo não vai ser eliminado de tudo que é competição precocemente, nem vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas pelo que se fala, é o que parece. Porque tudo é diferente. E no Abel não. No Abel, uma pequena instabilidade de trabalho ele controla. O Abel tem um domínio muito amplo de narrativa, de torcida, sabe, interno de processos, e isso demanda tempo. O Abel não tinha isso quando chegou. Talvez o Tite possa ter daqui a um tempo, só que eu acho que talvez os tempos de aceitação nos clubes são diferentes. O Flamengo, ele vem de um ano que ele não ganhou nada, o título carioca para muita gente não vai encher barriga, então há uma ansiedade de querer ver algo. É isso. Precisamos ver uma iminência de um grande momento e não estamos vendo. Sim, concordo com você. Eu acho que é por aí, mas eu acho que tem mais. Tem mais e não é bom, e não é positivo, que é o treinador que chega para resolver o problema de um ano em que o Flamengo disputou um monte de troféus e não ganhou nenhum. Isso é um feito esportivo? Sim. Se no início do ano passado alguém dissesse, olha, eu sei o que aconteceu. Ou o Flamengo ganhou tudo ou perdeu tudo. E no que vocês votariam? Ganhou tudo. Ganhou tudo. Ganhar tudo era mais viável do que perder tudo. E o Flamengo perdeu tudo. Então, a diretoria do Flamengo, que é essa mesma, cometeu um feito esportivo, que é conseguir evitar que o Flamengo ganhasse alguma coisa no ano passado. Essa conta é de quem toma a decisão inteira. E todas as... Galera, a conta é exclusiva da diretoria. Aqui não tem... Ninguém vai passar a mão na cabeça. O ano passado foi um ano pífio. Decisões erradas, escolhas erradas. Infelizmente, a gente pagou o preço por culpa da diretoria do Flamengo. As contas chegam. O que foi feito para resolver esse problema? Chamar de volta ao futebol um treinador da seleção brasileira que não estava trabalhando. Ele chega com essa grife, com esse respaldo, esse prestígio, mas é um treinador que uma parcela da torcida que se revela muito vocal hoje no estádio e na mídia social, que tem mortal antipatia por este técnico. Não é só porque ele não é um treinador que na sua carreira apresentou um futebol mais parecido com o que essa parte da torcida acha que tem que ser o futebol que o Flamengo joga. Não. Há uma antipatia com este treinador, porque durante 6 anos ele foi o cara que desfalcou o Flamengo em jogos importantes, como técnico da seleção, e isso ele não tem culpa nenhuma. Qualquer treinador faria a mesma coisa. Aqui na seleção eu me preocupo com os meus problemas. Quando eu sou técnico de clube, eu me preocupo com os meus problemas. Com essas convocações. E depois ele é o técnico associado, a um futebol que o torcedor do Flamengo, mais empolgado ainda com o 2019, não gosta, que é o futebol do sul do Brasil, e é o futebol com o qual ele ganhou tudo com a camisa do Corinthians. Só um ambiente seria mais hostil ao Tite na volta da seleção do que o Flamengo, o Palmeiras. No Flamengo, se ele não levasse alguma coisa a acontecer magicamente e muito boa de se ver logo no início, ele seria pressionado como está sendo agora. Então, para vocês, é só uma questão de tempo e de perspectiva? Não. O time não joga bem, embora tenha jogado bem. O Flamengo tem problema. Eu estou falando do olhar. Isso é uma verdade. O time não joga bem, o time é passivo, o time não tem garra, não tem gana, o time aceita. Se o time pega uma marcação, como aconteceu, a marcação do Amazonas, a marcação do Botafogo, é só vocês analisarem. A marcação que o Amazonas fez e a marcação que o Botafogo fez após abrir o placar. Quando o Botafogo ele abre o placar, ele recua. Ele faz uma linha quase que de 6 lá atrás. E o Flamengo não consegue romper essas linhas. Não tem tática, não existe nada que possa furar esses bloqueios. O Flamengo aceita a marcação.
é muito previsível. O time do Flamengo ele é muito previsível na mão do Tite. Muito previsível mesmo. Das O pessoas, Flamengo tem problema. a maioria das pessoas não está preocupada como o Flamengo joga, qual é o desenho, qual é o sistema. Eu tenho visto aí, tenho lido cada coisa. O problema é o futebol posicional. O Abel pratica jogo posicional no Palmeiras, ninguém fala nada. Esse pessoal que fala, não, isso aí não tem nada a ver com a nossa cultura. O Abel no Palmeiras, tudo bem. Concordo que se essa parte da torcida do Flamengo estivesse vendo o futebol que o Abel pratica do Palmeiras, também estaria reclamando. Mas não desse jeito, né? Porque é muito título. É muita conquista. Então, né, calma aí, pessoal, não vamos reclamar tanto assim. Mas o problema é de jogo, creio eu, tático. Talvez o segundo tempo ontem tenha indicado um novo caminho. Acho que eu tenho certeza que é. O problema do Flamengo é tático. Isso aí eu tenho certeza que é. O problema do Flamengo é exclusivamente tático. Tático e falta de vontade. Tático e falta de vergonha na cara dos jogadores. Mas o Tite já está forçado a fazer alguma coisa diferente da qual ele planejava no início por causa dessa pressão. Eu concordo com você que o debate não é de ordem tática, porque o problema para o Flamengo tem problemas. O Flamengo do Tite tem problemas. Tem problemas, inclusive, que ele reconheceu no show que estou falando. Na coletiva do meio de semana ele falou, temos problemas, o desempenho foi ruim, temos que melhorar. Então ele está falando, eu não vou falar o contrário. Mas eu só falo do exagero. Só que o que eu falo é isso, os problemas do Flamengo são menores que a gritaria. E aí passa por muito o que o André está falando, eu acho que sim. Mas aí, porque, por exemplo, a gente não pode chegar na questão do torcedor, né? O torcedor tem direito de gritar, a gente não pode cair no mesmo lugar. Mas a gente dialoga com o torcedor. Isso. Então a gente precisa explicar por que o torcedor está gritando, e é o que eu falo sempre, o torcedor quando ele liga a TV, ele quer ver a opinião dele na nossa boca, ele não quer saber a nossa opinião, muitas vezes. Isso. Então ele quer saber por que ele está gritando. E aí, galera, o que vocês acham? Quando vocês ligam a TV, vocês querem ouvir a opinião deles, a nossa opinião, saindo da boca deles, a opinião deles é o que importa, é o que vale. Diz aí, deixa nos comentários aí. Então, a gente a notícia de conforto e a opinião de conforto. E o que acontece se ele falar o que eu penso, tá legal. Para o jogo de ontem, a gente pode se debruçar sobre um primeiro tempo limitado, um trabalho do Tite que está demorando andar como a gente gostaria. Mas ninguém vai querer falar sobre o segundo tempo, porque é mais importante falar do resultado e do primeiro tempo. Porque o Tite, eu acho que carrega assim, o treinador de seleção brasileira aqui, no futebol brasileiro, não ganha ele uma Copa do Mundo, ele é um fracassado. Você vai em qualquer lugar do mundo, um cara que treinou uma seleção nacional, ele é um cara de respeito. No Brasil ele é um fracassado, porque ele não ganhou uma Copa. Quantas vezes a gente cai no debate raso? Mas foi bem na eliminatória, mas perdeu a Copa. Sim. Porque parece que você ganha da Argentina um banho de bola mais de uma vez, aquele Uruguai que muito... Isso não vale de nada. Então, o treinador ele já sai como... O treinador da seleção que não é campeão do mundo, ele é um fracassado. E aí tem todo o contexto do André. Aí tem uma gritaria que, para mim, é maior do que os problemas do time. E tem uma diretoria que usa o Tite como escudo, porque ela não respalda, ela não fala, ela não defende. Ela deixa ele testando. Hoje estava o seu vice-presidente de futebol, um post lamentável. Sabe, torcedor? Então só a gente joga às 11 da manhã? Porque nessa rodada não teve partido Ele é um vice-presidente de futebol, ele é ridículo. É ridículo essa postagem, não a pessoa... porque quem paga o que paga, e o mundo é esse, é que determina isso. E ele tem que, se ele quiser, ele bate lá e grita. E quando sai a tabela, ele sabe. Ele não ficou sabendo de semana passada. Ele não foi surpreendido hoje, quando ele ligou a TV. Ih, rapaz, não tem jogo às 11. Só que aquilo ali é um momento de briga de capital político. Quando ele fala aquilo ali, ele dialoga com o torcedor. Aquela fantástica goleada sobre... Aí o outro lá responde. Aquela fantástica goleada sobre o Goiás em 2019, não foi às 11 da manhã no Maracanã? Do Jesus? Do Jesus, foi às 11? Acho que não sim. Foi às 11? Foi 6 Bem lembrado, bem lembrado. O Flamengo aplicou uma goleada no Goiás às 11 da manhã no Maracanã. Jogar às 11 da manhã não é desculpa. Muitos jogadores que jogam no Flamengo jogaram na Europa, jogaram cedo, jogaram bem cedo. Então, assim, galera, isso não é desculpa. Não é desculpa. Porque a preparação é diferente. O dormir do jogador é diferente. A noite de sono do jogador é diferente. Galera, eu não aceito isso. Isso pra mim não é desculpa. Não é isso? Eu acho que sim. Eugênio, quero te ouvir, que você está aí prestando atenção atentamente em tudo. Eu quero te ouvir também. Estou prestando atenção, porque está ótimo o debate. Eu entendo assim que a relação do Tite com o Flamengo, ela vem antes do campo, ela vem de personalidade. Também acho. E a figura do Tite não casa com a personalidade média do torcedor do Flamengo. Né? Vamos estabelecer a comparação. O Gabigol representa o Flamengo, a torcida do Flamengo. Muito.
a atitude dele. O Renato Gaúcho também. O Renato Gaúcho também. O Tite, ele é muito... O Rafael Prates usa uma expressão engraçada. O Tite não sai de casa sem guarda-chuva. Eu já ouvi, é maravilhoso. É verdade. Mas eu acho raso. Eu acho raso que porque começa aí. Começa aí, mas aí. Não se sustenta aí. Não se sustenta porque a questão é, começa daí e isso se transporta para o campo. Isso. É quando transporta para o campo e você vê o Flamengo jogando em casa contra o Amazonas, trocando uma infinidade de passes para o lado, é aí que o torcedor perde a paciência. Aquele jogo Flamengo e Amazonas foi ridículo. É o que eu falei anteriormente. A passividade do Flamengo como equipe, como clube, como instituição, os jogadores aceitarem uma marcação do Amazonas, a gente não está falando aqui de um Palmeiras, a gente não está falando de um Internacional, a gente não está falando de um Atlético Mineiro, a gente está falando do Amazonas, gente. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar a passividade dos jogadores do Flamengo em aceitar aquela marcação, aquela linha de 6 e a linha de 4 na frente da área da equipe do Amazonas. Galera, não dá para aceitar, não tem desculpa. Vem cá, é jogo de Copa do Brasil, tem que fazer salto, estamos ganhando de 1-0, o time adversário não cria nada e ninguém arrisca uma jogada. Essa é uma questão. E quando alguém arrisca, sai o gol. Interessante, galera, é que ninguém chuta de fora da área. O que eu fiz indignado é isso. Ninguém chuta de fora da área. Por que não chuta? Se não está conseguindo penetrar, por que não chuta de fora da área? Arrisca, chuta de fora da área. A bola pode bater na mão, pode sair um pênalti, desviar, vir um escanteio. Chuta no gol. A equipe do Flamengo não chuta a gol. Quando pega uma marcação assim, forte, um time retrancado que fica lá atrás, a equipe do Flamengo não chuta a gol. Pode observar, não chuta de fora da área. É impressionante isso. Não chuta de fora da área. Isso vem se repetindo. Vamos voltar lá a Palestino, na Libertadores, alguns jogos do próprio Campeonato Carioca. O Flamengo entra em campo, parece o seguinte, fiz um gol no primeiro tempo, o segundo tempo, a temporada é puxada. Vamos descansar em campo. E o torcedor não suporta isso. E o Flamengo, você sabe, Dani, tudo é ultradimensionado no Flamengo. Sim, tudo que acontece lá, pela dimensão da torcida, pela personalidade do clube, pelo que acontece lá, tudo bom fica excelente, tudo ruim fica péssimo. É o que eu brinco, o Flamengo é um disjuntor, ele só tem rumo ao Mundial e crise na Gávea. Não tem meio termo. Então, assim, um jogo que é mais ou menos vira péssimo. Por quê? Aí você olha, poxa, olha o investimento do Flamengo. Olha quanto que ele gasta para trazer o De La Cruz, que era a maior contratação possível no cenário sul-americano. Na janela. Está jogando bem. Mais experiente, pronto, titular da sua seleção, com rodagem, campeão de Libertadores. E o Flamengo é o único time que vai buscar o jogador. Tem dinheiro para ir buscar o jogador pronto. No Brasil, é o único que faz isso. A gente está falando de um Palmeiras que está trabalhando muito com a base e jogadores que vêm de fora são jogadores que não são investimentos gigantescos. O Flamengo pode fazer isso. Então se cobra o quê? Vem cá, eu quero ver dentro de campo a representação disso. Ainda que não seja só em resultado, tem a questão de desempenho também, né? Para se tratar, mas vamos ver como é que se desenha agora, porque o segundo tempo resultado desse vem jogo... Ontem, no segundo tempo, talvez ele tenha sentido o senso de emergência, de urgência. Eu preciso botar esse time mais agressivo. Esse time precisa ser mais vertical. E foi. Vai continuar sendo? É a pergunta que a gente vai responder ao longo dos próximos jogos. Lembrando que terça-feira o Flamengo encara o Palestino pela Libertadores, o último jogo fora de casa. Galera, é isso aí. O que vocês acham? O que vocês têm a dizer disso aí? No meu ponto de vista, eu vou falar o meu ponto de vista, eu acredito que a equipe do Flamengo, pelo investimento, pela estrutura, por todas as condições que dá a comissão técnica e aos seus jogadores, eu acredito que está muito ruim o desempenho muito abaixo do esperado.
Eu acredito que a torcida do Flamengo, 99,9%, não está satisfeita. Eu acredito que o Tite, ele tem condições de melhorar. Ele tem condições de colocar esse time para jogar para frente. Só que ele precisa deixar de ser medroso. O Tite precisa deixar de ser medroso. O Tite precisa arriscar mais. Ele precisa colocar o time do Flamengo para frente. E o investimento do Flamengo é muito alto. Se você analisar o Palmeiras, os jogadores de base, alguns jogadores de base, os caras não desistem, galera. Os caras jogam até o fim. É tentar até o final, galera. É isso que tá faltando no nosso time. É honrar a camisa. É ter garra, é ter tesão, é ter vontade de jogar futebol. É ter vontade de vencer, é ter vontade de ser campeão. Esses jogadores do Flamengo sabem o que é ser campeão. Só que parece que estão deitados em 2019, 2020. Parece que é isso. Parece que ainda estão deitados em cobertores, em lençóis dourados. Não querem jogar mais futebol. Não dá para entender. Galera, é isso. O vídeo de hoje é isso. Eu não vou prolongar mais o vídeo. Só para lembrar para vocês que os créditos são da equipe do canal ESPN, do Grupo Disney. Vou deixar o link na descrição como crédito. Valeu, um abraço, saudação rubro-negra. Fui!